Então, meu amado irmão, minha amada irmã, a bondade é do Senhor. Agradeça sempre ao Senhor. Se você faz algo de bom, e espero que você faça verdadeiramente, mas faça dando glórias a Deus. Não guarde a glória para você. Vejam o exemplo de Maria nas bodas em Caná da Galileia, naquela festa de casamento. O que Maria nos ensina? Façam tudo o que o meu filho vos disser. Façam o que ele disser. Não o que eu digo, mas o que ele falar para vocês. Maria nos indica Jesus. Maria nos leva a Jesus. Unicamente a Ele, a Jesus. Ele, o Senhor. Senhor da nossa vida, da nossa história, da minha e da sua. Temos no capítulo 4 do Evangelho de São João uma história fantástica, maravilhosa. A samaritana. Diz a palavra de Deus que Jesus chegou a uma localidade da Samaria. Lembrando que a Samaria era uma região que ficava entre a Galileia no norte, a Judeia no sul. Lembrando que lá na Galileia ficava o mar da Galileia, o lago de Genezaré, a cidade de Nazaré, a cidade de Cafarnaum, a cidade de Magdala, a cidade de Caná, cidades lá, o Monte Carmelo, no norte, na Galileia. No sul ficava a Judeia. Na Judeia ficava a cidade de Jerusalém, a cidade de Betânia, a cidade de Belém. E entre essas duas regiões havia uma região costeira indo para o interior, uma faixa de terra chamada Samaria, a terra dos samaritanos. Lembrando que os habitantes da Galileia eram judeus, os habitantes da Judeia eram judeus, os hebreus. A Samaria, habitada pelos samaritanos que não eram judeus, mas eles se converteram ao judaísmo e se tornaram judeus. Diz a Bíblia que os samaritanos e os judeus, eles não se davam bem. O judeu olhava o samaritano com desprezo, como sendo um povo inferior. Eles, os judeus, adoravam a Deus no templo de Jerusalém, que havia na cidade de Jerusalém, o templo. Os samaritanos não adoravam em Jerusalém, eles não iam a Jerusalém. Os samaritanos adoravam a Deus no Monte Garizim, onde havia também um templo dos samaritanos. E eles não se combinavam, porque havia essa rixa entre samaritanos e judeus. Infelizmente, assim como havia no passado, hoje entre nós cristãos também há esta divisão. Uma divisão terrível, diabólica, que é um contra-testemunho da nossa fé. Igreja contra igreja, cristão contra cristão, um desprezando o outro, um querendo ser mais adorador a Deus do que o outro, e a divisão continua, infelizmente. Bem, no tempo de Jesus havia esta divisão entre judeus e samaritanos, e diz a palavra, irmãos, que Jesus estava passando por uma localidade da Samaria chamada Sicar, e ele foi a um poço chamado Poço de Jacó, que o nosso pai Jacó havia deixado para o seu filho José. Diz a palavra de Deus que Jesus foi por volta do meio-dia buscar água no poço de Jacó. Lembrando que naquele tempo não havia água encanada. Geralmente havia um poço onde os habitantes, cabia às mulheres esse trabalho, buscar água de manhã para o consumo do dia, e à tardinha, quando o sol já estava com menos intensidade, buscar água para o consumo da noite. As mulheres se reuniam do povoado, juntas iam buscar água de manhã e à tardinha. De manhã porque ainda não estava com o calor escaldante, e à tardinha porque a temperatura já estava amena. Diz a palavra do Senhor que Jesus foi ao meio-dia, irmãos. Meio-dia,
a hora em que o sol, o calor está escaldante, onde o sol está com toda a sua intensidade, o calor, a luz do sol, uma região muito quente, aquela região de Israel. Diz a palavra de Deus, meus amados, minhas amadas no Senhor, que Jesus foi ao poço de Jacó ao meio-dia. Ele não foi de manhã cedo, ele não foi à tardinha, ele foi exatamente ao meio-dia. E quando Jesus se aproxima do poço de Jacó e vai ao poço de Jacó, ele encontra uma mulher sozinha, irmãos, sozinha, uma samaritana, com o seu cântaro, tirando água do poço. Jesus se aproxima daquela mulher e não era comum homem conversar com uma mulher que não fosse da sua família. E sobretudo, aí mais um agravante, além de não ser comum um homem conversar com uma mulher em público que não fosse da família, ainda havia outro agravante. Jesus era judeu e a mulher era samaritana. Diz a palavra de Deus que Jesus se aproxima ao meio-dia, irmãos. Por que ele foi ao meio-dia? Porque ele queria se encontrar com aquela samaritana. Deus, ele olha e ele sabe os que mais necessitam da presença dele. Deus, ele olha para mim e olha para você e ele me vê exatamente como eu estou. Deus olha para você e vê exatamente como você está. Você pode tentar enganar as pessoas. Você pode tentar enganar os companheiros de trabalho, até mesmo os irmãos da igreja. Sempre sorrindo, às vezes contando piada, sempre alegre, feliz aparentemente. Mas o Senhor conhece o seu coração. O Senhor sabe quando você está chorando na alma, quando a sua alma está aflita, quando o seu coração está machucado e ferido. O Senhor conhece. Jesus foi exatamente ao meio-dia na casa, lá no poço de Jacó em Sicar, porque ele queria encontrar aquela mulher samaritana, porque ele sabia da vida daquela mulher, e ele precisava curar aquela mulher, não as outras que iam buscar água de manhã e à tarde. Talvez aquelas outras se sentissem puras, se sentissem melhores do que aquela samaritana, pela vida que aquela samaritana vivia. Quantas vezes, irmãos, atualizando essa palavra, em nosso meio é exatamente assim. Quantas vezes as pessoas são desprezadas por causa do seu pecado, por causa das suas fraquezas. Eu já sempre conto essa história, talvez até já tenha contado aqui, mas eu sempre conto este exemplo. Uma vez eu estava celebrando a Eucaristia, e eu estava pregando, a palavra era maravilhosa, uma palavra tremenda, e eu estava pregando, e entrou um jovem na igreja, no meio da pregação, entrou o jovem, cheio de piercing, tatuagens, de camiseta, de short. E quando ele entrou na igreja, eu vi que ele entrou na igreja, porque ele entrou pela porta principal da igreja. E quando eu vi aquele jovem entrando daquela maneira, aquele gingado, e entrando na igreja, é claro, eu continuei pregando normalmente, não ia ficar olhando para ele, para não constrangê-lo, mas o meu coração se animou de alegria, porque foi graças a Deus, ele veio ouvir a palavra do Senhor, ele entrou na casa do Senhor. Mas os irmãos que estavam na igreja, começaram a observar aquele menino, aquele jovem, e um cutucando o outro, tipo, olha que absurdo, como é que alguém pode entrar na igreja com estas roupas? Como é que um jovem tem coragem de entrar na igreja cheio de tatuagens, de piercing? Que absurdo! Pelo comportamento, pela reação daquele povo. Era isso que o povo estava comentando, falando ali. Que hipocrisia, que farisaísmo, que muitas vezes acontece dentro de nossas comunidades, dentro da nossa igreja. E Jesus, ele diz, eu vim para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Igreja não é tribunal, igreja é hospital. No tribunal a pessoa é condenada, a pessoa é morta. Igreja tem que ser um hospital. O sacerdote tem que ser o enfermeiro que leva aquele doente, aquela alma ferida, aquela ovelha ferida aos braços
do único que tem em suas mãos o bálsamo para curar as feridas, que é o Senhor Jesus, o médico dos médicos. Mas infelizmente não é assim que acontece muitas vezes. Eu fiquei muito triste, porque há anos eu estava naquela comunidade, há anos pregando o Evangelho, e a reação daquela comunidade não foi uma reação cristã diante daquele jovem que estava entrando na igreja. Ao invés de dar glória a Deus, de abraçar aquele menino e falar: que bom que você veio à igreja, que bom que você veio à casa do Senhor, seja bem-vindo em nome de Jesus. Aqueles olhares hipócritas, farisaicos, de condenação. Olha que roupa, olha como é que ele está, isso é roupa de entrar na igreja. O mais importante não é a roupa, o mais importante é o coração. É claro que nós devemos, diante do Senhor, nos vestirmos dignamente, claro que sim. Mas, irmãos, o mais importante é o coração. Deus julga o homem pelo coração e não é pela roupa. Deus julga o homem e a mulher, não é pelo comprimento do cabelo, mas é pelo coração. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração, diz a palavra. O que o homem vê não é o que importa, o homem vê a face, Deus olha o coração. Por que estou falando isso? Porque exatamente com a samaritana acontecia a mesma coisa. Aquelas mulheres que se consideravam santas, não aceitavam a companhia daquela samaritana, que era considerada uma mulher impura, uma prostituta. E aquela mulher sozinha foi buscar água ao meio-dia, que não era comum devido ao calor. Mas naquele dia, aquela pobre samaritana não esperava que naquele dia ela iria ter um encontro que iria mudar completamente a sua vida. Ela iria se encontrar não apenas com um anjo, não apenas com um profeta, ela iria se encontrar com o próprio Jesus Cristo, o médico dos médicos e Senhor dos senhores. Diz a palavra de Deus que aqui Jesus pede: mulher, dai-me de beber. Ela se assusta. Como? Tu que és um judeu, estás pedindo água a mim, que sou uma samaritana? E Jesus diz: mulher, se soubesses quem está te pedindo água, serias tu que me pedirias água, e eu te daria água viva. Aquela mulher fica assustada, porque as palavras daquele homem, as palavras que brotavam dos lábios sagrados daquele homem, do Galileu, do Nazareno, eram palavras que calavam profundamente no seu coração e na sua alma.